E aí, galera, alô! Não sei por que eu fiz isso. De novo, continuação lá vendo creepypastas do Bob Esponja. Se você quer... Com certeza aqui eu vou destruir minha infância pela segunda vez. Porque a minha infância de Peppa Pig já foi destruída. Mas parece que agora só falta do Bob Esponja. Mas tá bom, né? Minha infância vai ser destruída ou não. Mas bora pro vídeo, vai. Sabe quando você vê alguma coisa tão vergonha alheia que te faz abrir um sorriso e falar: pois é, então você sabe como eu me sentir após ler os comentários dessa creepypasta. Não me entendam mal, a creepypasta em si é horrível, mas os comentários que são a cereja do bolo. Ok, por que o nome da creepypasta é Dead Bart? Ou em português, Bart morto. E como é super óbvio, se trata da história de como Bart morreu. Sim, o Bart morrendo. A creepypasta começa apontando o fato que a Fox tem um jeito estranho. Cara, eu só vi pra que Bob Esponja, né? Mas, deixa pra lá, vai. Porque eu acho que teve uma fã do Bob Esponja. Deixa pra lá, vai. Contar os episódios do desenho. Como assim, jeito estranho? A cada 100 episódios eles colocam na introdução. Não tem dificuldade aí. Mas em resumo, porque eu não vou ler toda pra não perder o seu tempo, se quiser ler lá no link tá na descrição, ela conta de como Bart estava viajando de avião com a família Simpson e ele puxou a alavanca de segurança para poder, sei lá, fazer coisas de Bart e ele cai do avião e morre. E ainda dizendo jeito estranho de contar os episódios do desenho. Como do avião e morre. Sei lá, fazer Esses glitches eram pra representar ele puxando a alavanca e abrindo a porta. coisas de Bart e ele cai do avião e morre. E ainda dizendo que é mostrado o corpo do Bart no chão, cheio de sangue. Assustador. A não ser que você use lógica pra ver o quão sem sentido é essa história. Ela explica também que um fã estava seguindo Matt Groening, o criador do desenho. Enquanto o fã perguntou sobre esse episódio, Matt começou a chorar do nada e que não queria falar pra ninguém sobre isso. Bom, o desenho sempre amou o Bart desde o início, desde antes do desenho sequer ter iniciado, na verdade. Eles amaram tanto o personagem que antes mesmo do desenho ter sido lançado, eles estavam pedindo pra fazer brinquedos sobre o Bart. Já repararam que o Bart tem uma camisa azul em algum desses materiais do desenho? É porque eles começaram a fazer os brinquedos e quando o Bart não estava finalizado, eles mudaram a cor da camisa depois e os brinquedos já estavam prontos quando isso aconteceu. Ou seja, matar o Bart na primeira temporada não faz nenhum sentido. Mas como eu disse, a parte mais importante são os comentários. Essa cara derretida é o Bart? Sim, foi um episódio em que eles batem numa árvore e morrem derretidos. A Marge então se mata depois. Clássico. Mas, por incrível que pareça, tem como essa história ser um pouco real. Tirando o fato do Matt Groening tá chorando e blá blá blá. Se você acompanhou as primeiras temporadas do desenho, lá eles eram bem mais sérios e pesados. Sempre tinha um tom meio realista. Tem um episódio que o Homer tenta se matar. Obviamente não aconteceu, mas estava ali. Então pensar que isso poderia ter acontecido com o Bart, apesar de ser um pouco irrealista, não é tão exagerado. A diferença é que os Simpsons, por mais que seja um desenho mais maduro, era para crianças. E ver o seu personagem favorito morrer não seria legal. Além do mais, a Fox sempre estava vendo os episódios em produção e eu duvido que eles deixariam esse episódio lançar. Mas tem uma coisa que sempre me chamou a atenção a respeito dessa creepypasta. A imagem que eles usam de thumbnail. Essa aqui. Mas eles nunca falam de onde ela veio. Mas eu sei, porque eu não tenho vida. Ela veio do episódio Irmãos do Mesmo Planeta. No começo do episódio, o Homer esquece de pegar o Bart após o treino de futebol dele. E o Bart fica com raiva do Homer. E na visão do Bart, o Homer é um cara horrível e que parece com isso. Foi um jeito de mostrar o tanto de raiva que o Bart está tendo do Homer. Mas nessa creepypasta, o pessoal acha que veio do episódio perdido. Não veio de um episódio perdido. Ela veio de uma cena do episódio que você pode ver facilmente na internet. Então, tá aí. Uma creepypasta que não faz sentido, mas que poderia acontecer. Suicídio do Lula Molusco. Falando em personagens amarelos, sabe qual é a fórmula perfeita para ter uma creepypasta famosa? Personagem em coma? Também, mas eu estou falando de episódios perdidos. E o Bob Esponja tem uma história assim, que eu suponho ser uma creepypasta de desenhos mais famosos da internet. Foi ela, eu acho na verdade, que criou o tema de desenhos e episódios perdidos. Foi com essa creepypasta que esse tema saiu. Mas eu não vou falar que ela é tão ruim, porque ela é até bem escrita para uma das primeiras do tipo. Com certeza não é assustadora, é exagerada, sem sentido e impossível de acontecer, mas em geral é uma creepypasta divertida de ler. Mas se você quer ver algo realmente agoniante, é só ver
ver os episódios da 5ª temporada pra 8ª. Sério, eu preciso lembrar do episódio da farpa, ou do episódio da unha, ou daquele episódio que acontece isso com Bob Esponja. O desenho inteiro virou uma creepypasta com o tempo. Mas existem certas creepypastas que te fazem rir. Uma delas veio do escritor anônimo, que teve até o esforço de fazer um vídeo pra mostrar que o lance é real. Mas como dá pra ver, ele não colocou esforço na creepypasta em si, pois é minúscula. Resumindo o que já é pequeno, ele diz que encontrou uma caixa, não diz onde, e lá dentro tinha uma caixa com um DVD com a capa de Bob Esponja e o episódio tem sangue, é escuro e nenhuma história por trás. Eu realmente queria saber mais sobre esse episódio, mas eu acho que nem o YouTube quer ele no site porque foi tirado do ar, então... Yeah... Do nada. Episódio do Bob Esponja. Mas não acaba por aí. Tem mais e mais creepypastas a respeito desse desenho. Sério, São muito pontos mais. de interrogação. Se tem uma coisa que os criadores de creepypasta gostam, é Bob Esponja. E tem muita a respeito. A maioria, né? Como é a regra, tudo que tem muita quantidade fica ruim. E esse desenho não era diferente. Uma dessas se chama Bob Esponja Episódio. Nessa história, o autor da obra escreveu que estava vendo Bob Esponja às 11 da noite. Como se isso fosse tarde. Quando o episódio começou, a abertura estava distorcida, estranha e blá blá blá. Quando o Capitão Patty estava aparecendo para fazer o oh, ele estava com sangue nos olhos e depois de muitos gritos, o olho dele sai e a tela fica preta. Após disso, ele ouve que os irmãos deles estão gritando e chorando porque estavam a ver Bob Esponja no quarto de cima. Acontece que o site dessa história estava arquivada, saiu do ar por razões desconhecidas. Era uma parte de um wiki chamada Trollpasta, onde ele pegava as creepypastas mais ridículas e colocavam em ordem. O site saiu do ar algum tempo atrás e grande parte das creepypastas foram perdidas. Mas um site chamado Bad Pasta pegou todos os arquivos da internet e colocou